Olá pessoal, eu sou o Paulo, essa é a União Imperial Brasileira e hoje eu vim trazer para vocês um quadro novo no nosso canal, da UIB, que refere-se a uma análise da conjuntura política que a gente tem vivido, dos momentos políticos, de algum fato relevante. A gente vai tentar criar uma simbologia nova e um novo quadro aqui no nosso canal que a gente possa tratar um pouquinho mais sobre a nossa realidade. Como que seria, talvez, um Brasil com monarquista nessa nova realidade que a gente vive hoje. Então, sem mais delongas, por favor, rode a vinheta. Pessoal, hoje nós vivemos de história, o mundo é feito de história, a gente não pode negar isso, e sempre que possível a gente deve recordar a história e confrontar ela com os momentos que a gente tem passado, com o que a gente vive hoje. Dito isso, eu gostaria de fazer um retrato sobre o passado já do Brasil, da época do Segundo Reinado, Dom Pedro II. Eu gostaria de traçar um paralelo com a realidade que a gente vive hoje, que é uma realidade pandêmica. A gente vive em meio a uma pandemia aqui no Brasil, em todo o mundo, no caso, né? E na época lá de 1849, já até 1870, 80, que é quando eu vou retratar, o Brasil vivia uma instabilidade muito grande sanitária em relação à febre amarela. E eu gostaria de traçar esse paralelo de febre amarela do século XIX com a pandemia do coronavírus aqui no século XXI, tá? E dito isso, eu gostaria também de comparar, de mostrar as atitudes tanto do chefe de Estado Dom Pedro II como o de Bolsonaro, atual presidente do Brasil e também chefe de Estado. Primeiramente, eu gostaria de trazer alguns discursos feitos pelo Dom Pedro II em frente ao Senado brasileiro, já na época de 74 a 80, tá? O primeiro discurso ele fala que o estado sanitário do Brasil não tem sido satisfatório em muitos pontos do Império, mas os sofrimentos do povo são atenuados pelos socorros do Estado e da caridade popular. Aliás, da caridade particular. Isso foi no ano de 1874 que ele fala para o Senado, todos eles foram para o Senado, tá? O segundo discurso dele, ele diz que o estado sanitário da corte das províncias é satisfatório. O governo tomou as providências a seu alcance para combater a epidemia, que nos primeiros meses de seu ano findo acometeu algumas cidades do litoral, e prevenir o seu reaparecimento. Providências mais completas dependem de vosso ilustrado auxílio, no ano de 1877. No 1879, ele fala que comprazo-me em declarar-vos que o estado sanitário, embora não seja satisfatório como fora para desejar, está longe de justificar os receios que inspirava. Medidas tendentes a debelar as causas que produzam as epidemias ou concorram para agravá-las continuam a merecer os cuidados do governo, que as faz executar, segundo os meios que dispõe. No ano de 1880, ele faz um último discurso, onde diz que desenvolveu-se, durante o verão passado, nesta capital, a epidemia da febre amarela, sem maior intensidade. O governo adotou medidas para atenuar e prevenir os efeitos deste mal, estando presentemente a epidemia desta quase extinta. Além dessas declarações públicas feitas pelo Dom Pedro II, que evidenciava a gravidade da epidemia que estava assolando o país, e também de algumas atitudes que deveriam ser tomadas pelo governo, Dom Pedro II ainda tentou inúmeras vezes trazer um pesquisador muito famoso da época, que chamava-se Louis Pasteur, para que ele se dedicasse em encontrar uma vacina para a febre amarela. Dessa experiência que a gente teve no passado, lá na época do século XIX, a gente pode entender a importância que o chefe de Estado deu a uma epidemia que assolava o povo do país, o Brasil no caso. Ele voltou ao assunto da febre amarela diversas vezes nos anos subsequentes, em que teve alguns estouros ainda da doença e, inclusive, procurou cientistas para que incentivasse a busca pela cura. Dom Pedro II ele não utilizou da liderança que possuía para atacar a imprensa pelas notícias que falavam tanto sobre o número de mortos, a gravidade da doença em si, quanto o número de mortos. Enquanto isso, o nosso atual presidente, Bolsonaro, ele não tem feito isso. Ele tem feito isso constantemente.
Agora, o que nós podemos tirar dessas experiências que nós brasileiros já vivenciamos no passado? A de que somos perfeitamente capazes de cobrar por atitudes sensatas de nossos governantes, virtude que já esteve presente neles anteriormente. Só que essas atitudes que eu cito, a virtude da sensatez, ela é realmente muito dificultada pela República. A idolatria que é feita tanto a Lula quanto a Bolsonaro ou quanto a qualquer outro político da República, ela demonstra muito didaticamente o que significa o sistema presidencialista. O presidencialismo ele é doentio, ele é uma fábrica de egos, de autoritários, de ditadores. Seja eles potenciais ou então realmente de fato ditadores. É fato que no parlamentarismo existem também homens de forte personalidade. Mas no parlamentarismo, os homens de Estado, eles estão enraizados em seus partidos políticos e são sempre guiados por uma ideia, por um programa feito pelo partido. Se o seu partido político ele estiver em baixa, os políticos em si também estarão em baixa. A sorte do político, no regime parlamentar, depende também da sorte do partido, que depende de uma eficácia de uma ideia, de um programa. Dom Pedro II, Joaquim Nabuco, Rio Branco, Ouro Preto, Paraná, o Silveira Martins foram todos homens imponentes e são muito estimados, muito estimado mesmo. Mas nenhum deles pôde se esquivar das ideias e da prática das instituições. O parlamentarismo, em regra, forma estadistas e o presidencialismo forma imbecis que brincam de governar. Em Conselhos à Regente, que foi um livro escrito pelo imperador Dom Pedro II, com o intuito de que instruísse sua filha nos deveres de um monarca, ele dizia o seguinte: em qualquer calamidade de ordem física ou política, deve o imperador aparecer, mostrando sua dedicação pelo bem público. Isso foi no ano de 1871, tá? Como se pode ver, as instruções de Dom Pedro sempre foram atualizadíssimas, inclusive quando comparadas aos governantes atuais. Há séculos atrás já se dedicava a assuntos que hoje estão em alta e também estão em pauta. A cultura política brasileira necessita de uma sentinela e, além disso, de uma organização neutra que possa agir com coerência. Imagine se tivéssemos mantido essa doutrina desde as épocas do Império. A República trouxe consigo a quebra de uma virtude de política secular e ainda não conseguiu, e sinceramente eu duvido muito que conseguirá, encontrar um rumo próprio. Perfeito exemplo do que digo é a própria febre amarela durante o século XIX. Na mesma linha de Dom Pedro II, os ministros do Império afirmavam que não podiam se omitir perante uma calamidade pública provocada por uma epidemia. Durante uma das crises do ano de 1884, dizia o ministro dos Negócios do Império, Franco Sá, distintos médicos têm feito conferências nesta corte afirmando ser imperioso dever do governo estabelecer quarentenas e dizendo mesmo que seria crime proceder de modo contrário. O governo, portanto, prefere ser acusado de excesso de rigores a bem da saúde pública a ser increpado de negligência do que nos pode ser tão funesta. Enquanto isso, existe um presidente da República que está muito mais concentrado nas eleições de 2022 diante de um Brasil epidêmico com 100 mil mortes e 3 milhões de infectados. É cristalino a distância das formas de governo na forma como tratam o bem comum, comprovado por nossa própria história. Esse comodismo intelectual que impera no Brasil atualmente me angustia muito, pois todos os intelectuais e acadêmicos eles evitam traçar um projeto de reforma política profunda. No máximo do máximo, eles dão sugestões pontuais. Reclamam de violência, da saúde, da educação, dos transportes, da corrupção, mas é uma mera retórica. Ideias de mudança realmente ninguém põe. Querem que tudo melhore, mas não querem mexer na vaca sagrada. O Brasil, enquanto monárquico, será civilizado, e enquanto república será bestializado. Esse foi a minha análise referente à conjuntura política atual. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, pressione no gostei e inscreva-se no nosso canal. Dê sugestões, coloque nos comentários o que você achou, se você concorda ou não concorda.
peça os próximos conteúdos, dê sugestões pra gente que a gente vai acatar também, tá? No mais, muito obrigado pela sua atenção. Até mais!